Aí, um certo dia, uma pessoa chega em mim e faz, a fofoca, ela vem disfarçada. O que essa pessoa fala? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu já quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui. Hoje vamos passear sobre o livro de Êxodo, uma história muito conhecida, creio eu que você já conhece. Se você não conhece, hoje você vai mergulhar nessa história. Vamos falar sobre Moisés. Eu quero falar um pouquinho sobre a história de Moisés e contar para vocês algo que aconteceu comigo que bate com a história. Eu estudei esse livro, o livro todo, aliás, no início do ano passado, ou seja, isso já tem um ano. E mal sabia eu que ia passar por isso. E sabe o que é o mais incrível? Eu estudei esse livro no ano passado, só que eu não tive a mesma visão que eu tive quando eu li pela segunda vez que estou lendo agora. E eu vou contar pra vocês o que Deus quis comunicar pra mim nesse tempo. Talvez você acabe até se identificando com a história que eu vou contar aqui pra vocês hoje. Antes de ler os capítulos e os versículos que eu deixei separado aqui para compartilhar com vocês, eu vou fazer um breve resumo. Moisés, ele era um homem hebreu que nasceu em uma época onde Faraó tinha dado um decreto que todas as mulheres que estivessem grávidas naquela época, todos os bebês que nascessem no sexo masculino seriam mortos. Agora, se fossem meninas, poderiam deixar viva porque elas seriam futuras escravas. Esses bebês eram lançados vivos no rio Nilo. Ai, misericórdia, não gosto nem de imaginar essa cena. O faraó chamou duas parteiras e falou para ela, é o seguinte, você vai lá, faz o parto das hebreias, tirou o bebê da barriga, viu que é de sexo masculino, pode matar. Só que as parteiras não fizeram isso porque elas temiam ao Senhor. Então ela deixava os bebês viver. Até que Faraó descobriu, chamou as duas parteiras e perguntou, viu, e aí, por que você não fez o que eu mandei você fazer? Por que você não tá matando os bebês do sexo masculino? E aí elas disseram que as hebreias eram mulheres de muito vigor, muito forte. E aí, antes mesmo que elas chegassem para fazer o parto, as hebreias já faziam o próprio parto, por isso que elas não conseguiam ter contato com os bebês do sexo masculino, porque não era elas que faziam o parto, eram as próprias hebreias. Faraó falou, tudo bem, pode deixar que eu resolvo. Foi lá, continuou o decreto, ia lá, matava todos os bebês do sexo masculino. Por quê? Porque o medo de Faraó era, o povo hebreu estava crescendo muito rápido. Para quem não sabe, o povo hebreu é um povo escolhido de Deus. Então, por ele ser um povo escolhido de Deus, Deus estava no meio, Deus dava sustento, Deus cuidava. Já havia uma promessa, né? Que mais para frente vocês vão ver que Moisés foi levantado para libertar esse povo, porque esse povo estava sendo escravizado por Faraó. Então, o que ele fez? Vamos lá, vamos continuar com o decreto, vou matar. Por quê? Porque esse povo está se multiplicando muito rápido. E se esse povo continuar crescendo, eles vão se juntar e vão vir para cima de mim, acabar com o meu reino. Então, matem todos do sexo masculino, porque o homem é mais forte que a mulher. Só que uma mulher chamada Joquebede teve um menino e ela não quis matar o filho dela. Imagina, você já pensou o desespero de você parir o seu filho, você pegar o seu filho no braço e saber que por ele ser do sexo masculino ele vai ser morto. O que ela fez? Ela pegou esse bebezinho, ela colocou dentro de um cesto, ela fechou todo esse cesto, como a Bíblia diz aqui, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo, que é a margem do rio Nilo. Então ela colocou o bebê dentro de um cesto, vedou todo aquele cesto para que não pudesse entrar água e colocou o cesto bem ali perto da margem do rio. Só que no meio de tudo isso, olha o que aconteceu. Quando Joquebede levou o cesto com o bebezinho dentro ali na margem do rio Nilo, ela tinha mais uma filha e ela já era um pouquinho maior. E essa menina ficou escondida vendo para onde ia esse cesto, o que ia acontecer com esse cesto, porque, vamos combinar, né, a menina já era maiorzinha, então provavelmente ela já tinha entendimento do que era certo, do que era errado, e o irmãozinho dela estava correndo risco de vida. Então a mãe foi embora, seguiu a vida, e a menina ficou escondida ali atrás do mato, vendo, vigiando, não sei o que passava na cabeça dela, eu acho que tentando proteger, para ficar ali cuidando do irmãozinho dela. Aí, a filha de Faraó desceu para se banhar nesse rio com as criadas, e viu aquele cesto, e pediu para as criadas, viu,
traz aquele cesto que eu quero saber o que tem dentro. E aí as criadas trouxeram, abriu o cesto e quando viu, era um bebezinho chorando, faminto, morrendo de fome. Ela se compadeceu, ela ficou com dó daquele bebê. Ela falou assim, provavelmente deve ser um hebreu, deve ser filho de algumas das hebreias. A menininha, irmã de Moisés, do bebê, que estava escondida, apareceu, veio correndo como quem não quer nada e falou, oi, você quer que eu chame alguma das hebreias para dar de mamar para o bebê? Por quê? Porque tinha muitas mulheres que tinham acabado de dar à luz, provavelmente então seios estavam fartos de leite. Por quê? Porque os bebês tinham sido mortos. Porém, a menininha chamou quem? A própria mãe de Moisés. Só que a filha de Faraó não sabia que ela era a mãe de Moisés. Então aí a menininha ofereceu para a filha de Faraó, quer que eu vá lá chamar uma das hebreias? Quero sim. A menina foi lá, chamou a mãe veio como quem não quer nada, não se identificou como a mãe do bebê. E aí, filha de Faraó pegou e falou assim, olha, leve esse bebê, alimente ele e eu vou te pagar por isso. Você já imaginou você ser paga para alimentar o seu próprio filho? O próprio Deus faz isso. Além de Deus guardar a vida de Moisés, porque Deus já tinha escolhido ele para ser levantado como libertador do povo de Israel, que era o povo que estava no Egito sendo escravizado, a mãe ainda ganha para alimentar o seu próprio filho. É surreal, só Jesus faz essas coisas. Joquebede leva Moisés, bebezinho, alimenta ele por um determinado tempo. Ela fica ganhando esse salário até que o menininho já não depende mais do leite materno. Ela vai até o palácio de Faraó e entrega o menino a Joquebede. E aí Moisés cresce como um príncipe no palácio. Qual era o rumo de Moisés? Ele ia crescer como hebreu e como escravo, até porque todos os hebreus eram escravos. Só que olha o que Deus faz. Deus tira você da terra de escravidão, te faz crescer num lugar totalmente improvável, no palácio. Meu Jesus amado, ele vai crescer aonde o homem decretou que era para que todos os meninos morressem, fossem mortos. Aquele que decretou a morte de Moisés teve que sustentar Moisés. Além de ele ter sustentado Moisés, provavelmente ele deve ter pago as melhores escolas, os melhores ensinos. Moisés cresceu comendo da melhor comida. Por aí você já vai vendo o que Deus faz. Anos se passaram, Moisés cresceu, já é um homem formado, adulto. E aí o que acontece? Moisés volta ao lugar aonde era de origem dele, mas lá estavam todos os amigos, parentes. E aí ele vai até esse lugar aonde os hebreus estão sendo espancados e forçados a trabalhos muito brusco pelos egípcios, que eram os mandantes de Faraó. Só que quando Moisés chega lá, o que acontece? Ele vê um dos hebreus, ser espancado por um egípcio. Não somente sendo espancado, mas ele via como o trabalho era muito bruto. E Moisés faz o quê? O senso de justiça vem sobre ele, vem a raiva. Ele olha para um lado, olha para o outro, viu que não tinha ninguém. O que ele fez? Ele matou o egípcio em busca de defender um dos hebreus, que estava apanhando. E aí ele mata, enterra o corpo na areia e vai embora. E aí Moisés vai viver a vida achando que ninguém viu que ele tinha matado um egípcio. Detalhe, lembrando que um dos homens que Moisés matou era um dos servos de Faraó. E aí no dia seguinte, Moisés está passeando por ali e vê dois hebreus da linhagem dele, como ele, porque ele também era um hebreu, viu os dois brigando, discutindo, se atacando. E ele chega e pergunta assim para um dos hebreus: por que você está fazendo isso com o seu irmão? Por que você está batendo nele? Não faça isso. O cara responde assim para Moisés: quem você pensa que você é? Quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Tá querendo fazer comigo a mesma coisa que você fez com um dos egípcios ontem? Tinham visto que Moisés tinha matado um dos egípcios. E aí o que Moisés fez? Pensou: com certeza essa história já está espalhada, todo mundo já está sabendo, Faraó deve estar sabendo que eu matei um dos dele. O que eu vou fazer? Vou fugir.
Ele pega todas as coisas dele e foge para Midian. Porque, de fato, o faraó já sabia que Moisés tinha matado um dos servos dele. E aí, o que o faraó ia fazer? Matar Moisés. Moisés foge, vai viver em Midian. E aí é onde tudo começa. A vida de Moisés muda completamente. Moisés se casa, ele começa a trabalhar para o seu sogro, chamado Jetro, ele começa a cuidar dos rebanhos do seu sogro. Um certo dia, Moisés levando esses rebanhos do seu sogro para tomar água, isso já tinha se passado anos. Moisés, como de costume, todos os dias, levando o rebanho do sogro dele para beber água, para pastar. Ele decide levar o rebanho do sogro dele para um lado totalmente diferente. Só que nesse lugar diferente, algo aconteceu. Ele viu que uma sarça estava pegando fogo. Só que essa sarça pegava fogo e ela não se consumia pelo fogo. Despertou a curiosidade nele de, nossa, o que aquela sarça tem de diferente de que a sarça era uma árvore? E aí ela pegava fogo, mas ela era assim, ela como se a árvore estivesse pegando fogo, mas você não via as folhas queimadas. As folhas não iam se desfazendo, os galhos não iam se desfazendo. Era só o fogo mesmo que estava sobre a árvore. E aí ele foi de curiosidade, se aproximou. Quando ele se aproximou, o próprio Deus chama ele e diz, Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E aí Moisés tira a sandália dos pés, se aproxima, e quando Moisés se aproxima, e aí sabe o que Deus responde? Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus diz isso, um medo se apoderou de Moisés. Moisés caiu com o rosto em terra, porque ele ficou com medo de olhar para a face de Deus. Porque a história sempre foi, ninguém pode ver o rosto de Deus e ainda permanecer vivo. Não pode, por quê? Porque não suporta a glória é muito forte. E nós, como pecadores, não temos esse poder de ver a face de Deus e ainda continuar vivo. Viu? Morreu. E aí Moisés ficou com medo, caiu com o rosto em terra, se prostrou. E Moisés, ainda com o rosto em terra, morrendo de medo de olhar para a face de Deus, de ser fulminado naquele momento, continuou com o rosto prostrado e Deus foi conversando com ele. E a ordem de Deus foi, eu tenho visto o que o povo hebreu tem passado na mão de Faraó. O clamor deles chegou até a mim. E eu vou levantar você, Moisés, para libertar o meu povo. Gente do céu. Vê se tem um cabimento. Vê se tem lógica um negócio desse. O menino era para ser morto. Foi lançado no rio Nilo. Foi achado pela filha de Faraó. Vai morar na casa de Faraó. Faraó cuida dele, sustenta ele, paga as melhores escolas. O menino cresce como um príncipe, um hebreu, escravo. Cresce como um príncipe dentro do palácio de Faraó. E agora ele vai precisar voltar lá. Agora ele vai precisar voltar lá e dizer tudo aquilo que Deus mandou ele falar, tudo aquilo que Deus vai mandar ele fazer e realizar. Olha que loucura. Sinceramente, para a gente viver na dependência de Deus, para que a gente possa viver as promessas dele e ter fé, você não pode ser normal dessa terra, não. Você tem que ter um parafuso a menos, você tem que ser diferenciado, porque a palavra de Deus diz que ele chama os loucos para confundir os sábios. Então não pode ser normal. Agora, olha onde nós vamos entrar, que é aonde eu vou começar a compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3 e versículo 9. Vamos lá. Deus diz assim para Moisés, pois agora o clamor dos israelitas chegou até a mim. E eu tenho visto como os egípcios o oprimem. Agora olha o que Deus fala para Moisés. Vá, pois agora eu, Deus, o envio, Moisés, até Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ai, Jesus, me dá graça, vamos lá. Quando eu li essa palavra, há exatamente 1 ano e pouco atrás, quando eu comentei com vocês que eu tinha estudado o livro de Êxodo, eu não tinha enxergado por essa percepção. Mas porque eu entendi que essa palavra, ela era direcionada para o tempo de hoje e não para aquele tempo. E eu vou compartilhar com você, porque às vezes você já passou
tá passando, eu arrisco em afirmar que você vai passar. Por quê? Porque todos aquele que Deus levantar vai ter um perseguidor já afirmando aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você não enxerga isso, mas os seus inimigos já conseguem enxergar aquilo que nem você enxerga sobre você. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fui convidada para ir em uma igreja bem pequenininha, próximo aqui aonde eu moro. E eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, eu não conhecia ninguém, e principalmente a preletora que ia pregar naquela noite. E enquanto ela pregava, o Espírito Santo ia ministrando algo no meu coração. E aí chegou no finalzinho da pregação e Deus usou ela como profeta para entregar uma profecia para mim. E eu nunca vou esquecer dessa profecia. Eu já recebi diversas profecias parecidas com essa, confirmando, não foi só uma. Teve várias pessoas que Deus já usou como boca de Deus mesmo para confirmar a mesma palavra. Só que esse dia em si ficou muito marcado. E ela falava exatamente assim, ela estava em cima do altar pregando com o microfone e eu estava bem assim no fundo da igreja. E aí ela apontou assim pra mim e falou assim, eu lembro até hoje, gente, a moça de branco que tá aí no fundo, assim Deus manda te dizer, vou levantar você pra pregar o meu nome e pra falar aquilo que ninguém tem coragem de falar. Gente, minha alma saiu do corpo, voltou umas 3 vezes. Eu lembro que eu abaixava a cabeça assim, e eu chorava. E ela falou um monte de coisa. Só que o que mais ficou cravado na minha mente e no meu coração foi essa palavra, vou te levantar para falar coisas que ninguém tem coragem de falar. Enquanto ela falava, ela entregava a profecia, eu de cabeça baixa chorando, eu falava com Deus em pensamento, mas Deus, eu não sei falar. Olha o jeito que eu falo, não sei nem me comportar. Como que eu vou levar o seu nome? Como que eu vou levar a sua palavra? As pessoas não vão aceitar do jeito que eu falo. Imediatamente, a hora que eu falei isso com Deus em pensamento, ela me respondeu lá de cima, falando assim, e te digo mais, Deus manda te dizer, te chamei para falar exatamente do jeito que você fala, exatamente como que você é. Gente, sério, foi uma das experiências mais surreais que eu tive com Deus. Na hora que ela falou isso, confirmando em frações de segundos o que eu tinha acabado de falar com Deus na minha mente, ela já pá! Falei, meu Deus do céu, amém. Tomei aquela palavra, recebi aquela palavra, isso já tem uns 4 anos. E comecei a me aprofundar na palavra, buscar entendimento, crescimento, redobrar em jejum, redobrar em oração, buscar mais em sabedoria, ler mais a palavra para ter entendimento da palavra, porque eu li a Bíblia, eu não entendi, bufa do que eu lia. Eu falava, meu Deus, é difícil demais, eu não consigo entender, eu não consigo trazer o versículo para nossa realidade, como que eu vou pregar? O Senhor disse que vai me levantar e eu não estou entendendo nada. Hoje faz todo sentido, porque eu entendo que o que eu passava era exatamente a história de Moisés. Porque quando Deus chamou Moisés para falar que era para ele ir lá, voltar no povo do Egito, para que pedisse para que Faraó libertasse o povo, para que o povo fosse adorar a Deus, olha as desculpas de Moisés. O cara é ousado, né? Deus não está usando ninguém profecia, o próprio Deus está indicando que ele tem que fazer o que precisa fazer, que Deus estaria com ele, e olha o que Moisés responde. Êxodo capítulo 4 e versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste com teu servo. Eu não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A gente tem essa grande mania, né, de receber uma profecia, de receber uma palavra de Deus, um direcionamento e querer colocar as nossas expectativas em nós mesmos, de achar que a gente é o bom, que tudo vem da gente, só que não. Deus nos chamou, só que Ele nos capacita, é Ele quem nos dá entendimento, é Ele quem nos sustenta. Então, quando Deus falou para mim que Ele ia me levantar para trazer a palavra, para falar, imediatamente eu falei, não Deus, mas eu não sei falar, eu não sei conversar, eu não sou boa de oratória, eu dei 1001 desculpa. Deus
pela boca daquela moça em cima daquele altar falou: vai que eu vou estar com você, sou eu quem te edifico, sou eu quem te dou entendimento, sou eu quem te dou sabedoria, sou eu quem fala através da sua boca, você só será um instrumento, porque a palavra não é sua, a palavra é minha. E eu amei Jesus. Morrendo de medo e muito temor até hoje, mas amém, continuei firme. Só que antes de Moisés encontrar o próprio Deus naquela sarça pegando fogo e Deus dá um direcionamento a Moisés dizendo que eu vou te erguer como líder e te nomear como juiz daquele lugar para que você possa libertar o meu povo, o povo hebreu, o povo de Israel, os israelitas, os meus escolhidos, porque o povo hebreu era escolhido de Deus. E aí a gente volta um pouquinho mais para trás, quando Moisés vê dois hebreus brigando, discutindo, e aí Moisés, ali tentando apaziguar a briga, a discussão, diz: por que vocês estão brigando? Não briguem, não faça isso. E aí um deles diz: quem você pensa que você é? Quer dar um de bonzinho agora? Quer dar um de santo? Quem você pensa que você é para você querer vir ser líder, juiz da gente, dizer se a gente deve parar de brigar ou não? Foi isso que aquele hebreu disse no passado. Só que olha que louco que é isso. Um hebreu já via sobre Moisés aquilo que nem Moisés via sobre ele. Cara, isso é muito forte. Faz muito sentido porque foi o que eu passei há um tempo atrás. Eu costumo falar que os inimigos que se levantam no meio do nosso caminho são instrumentos de Deus para nos colocar no lugar aonde Deus quer que estejamos. Só que nós, por covardia, por medo, por insegurança, nós não acreditamos naquilo que Deus chamou a gente para fazer, para realizar. Só que mal sabe que o perseguidor, que o apontador, que o fofoqueiro, que o caluniador acha que está fazendo uma fofoca, que está falando mal, que está perseguindo, só que ele só está adiantando o processo de levar você ao lugar que Deus quer que você já esteja, há muito tempo, só que a covardia não deixa, o medo e a insegurança. Vamos entrar para a história, aonde eu preciso compartilhar com vocês para que vocês entendam o porquê que a minha história bate com a história de Moisés. Há um tempinho atrás, Deus me deu a honra de subir no altar de uma igreja e compartilhar uma palavra. Só que essa oportunidade, ela foi dada com antecedência. Então chegaram em mim e me disseram: você vai dar uma palavra no dia tal, para que a gente possa se preparar, para que a gente não seja pego de surpresa. Eu falei: amém, glória a Deus, é tempo mesmo de colocar para fora tudo aquilo que o Espírito Santo tem me dado, e eu preciso compartilhar com a igreja, o corpo de Cristo, né? Entrei em jejum e oração e comecei a me consagrar mais e mais e pedindo para Deus, da revelação da sua palavra, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a sua igreja. Aí Deus me deu a palavra. Quando Deus me deu a palavra, gente, mas eu chorava. Eu falava: não, Deus, não. A primeira vez que eu vou subir para levar uma palavra tem que ser uma palavra de exortação. E Deus confirmava no meu coração dia após dia, que era aquela palavra que Ele queria que eu levasse para aquele tempo. Eu chorava todos os dias compulsivamente e Deus todos os dias confirmava assim, nitidamente: é essa palavra que eu quero. Eu jejuei, eu fiquei assim muito sensível à voz do Espírito Santo. Quando chegou na semana que era para mim levar essa palavra na igreja, Deus começou a usar várias pessoas para mandar mensagem para mim, para falar. Mandava pregações de tipo, batia com a palavra que eu ia dar na igreja, trazia hino que batia com a palavra que eu ia levar na igreja. Sério, foi assim, todos os dias palavra de confirmação. Não, fala se Deus não é perfeito e misericordioso. Ele é muito misericordioso, porque Ele já tinha me dado a confirmação, mas Ele foi bondoso, a misericórdia dele me alcançou ao ponto de Ele me trazer a confirmação todos os dias, até o exato momento, até o exato dia de eu levar a palavra lá na igreja. Chegou o dia, subi em cima do altar, entreguei a palavra de exortação. Jesus, dá-me graça. Falei tudo aquilo que Deus mandou eu entregar. Os cristãos precisavam se consertar, que tinham pessoas dizendo que eram cristãos, mas do lado de fora não se comportavam como cristão, que a vida como cristão não é brincadeira. Falei tudo que Deus tinha mandado eu entregar. Entreguei. Foi uma palavra breve, eu acho que não foi nem 15 minutos. Entreguei a palavra, vivi minha vida.
até que a perseguição chegou. A história de Moisés se repete. Porque eu não consigo ver que foi somente um levante de Satanás. Mas eu consigo ver que foi um próprio instrumento de Deus mostrando para mim, ó, eu já disse quem você é. Eu já disse que te levantei como pregadora da minha palavra. Só que você ainda continua gerando dúvida no seu coração. E eu não conseguia ver isso. Aí, um certo dia, uma pessoa chega em mim e faz, ó, a fofoca, ela vem disfarçada. O que essa pessoa fala? Fulano, o que é exortação? Eu falei, exortação é quando Deus levanta uma pessoa para chamar atenção, para corrigir. E Deus corrige aquele que ele ama, mas é necessário a correção, para que haja um alinhamento dentro daquela igreja, para que o corpo esteja alinhado com a noiva. E aí eu falei, então, exortação é isso. Aí ela falou assim para mim assim, ah tá, foi por isso que fulana falou para mim que quem você pensa que você é para exortar a igreja, porque você se acha certa, porque você se acha boazona, porque você se acha santa, porque você não pode exortar a igreja, fulana falou. Fulana falou que a única pessoa que pode exortar a igreja é o pastor, é o bispo. Na hora que essa pessoa falou isso pra mim, diante de Deus, na mesma hora, essa pessoa falava, sabe quando a voz da pessoa vai ficando distante, assim, vai indo embora, ficando longe, e você já não escuta mais o que aquela pessoa tá falando, porque você começa automaticamente a pensar em outra coisa? Começou a vir na minha cabeça a história de Moisés. Quando um dos hebreus diz pra Moisés, quem você pensa que você é pra você vir falar pra mim o que eu devo fazer ou deixar de fazer? E aí eu comecei a meditar. E Satanás, ele é tão sujo, porque Deus te chama pra fazer algo, só que você acha mesmo que Satanás, ele vai fazer isso aqui, ó, braços cruzados. Satanás, ele vai tentar atingir no que ele mais atinge as pessoas, identidade. Se ele conseguir atingir a identidade, ele consegue parar a pessoa para, porque a pessoa não sabe quem ela não sabe quem ela é em Cristo, ela não sabe para quem ela foi chamada, ela não sabe por quem ela foi chamada, ela não sabe que ela é escolhida, ela não sabe que ela é filha, e aí ela simplesmente fala, quem sou eu, o que eu tô fazendo? Eu não vou fazer, tô aqui nesse mundo só de passagem, tô por tá, e é isso. Então, Satanás, se ele consegue atingir a identidade, porque aonde ele tem mais atingido, aonde ele tem mais ferido as pessoas na identidade, ele vai conseguir fazer a pessoa parar. E aí, confesso que eu fiquei aquele dia muito conturbada com a minha mente a mil. Porque eu falava assim, meu Deus, nunca troquei um A com aquela pessoa. Aquela pessoa nem olha na minha cara. Aquela pessoa nem fala comigo. Por que aquela pessoa, sendo cristã, dentro da igreja estava falando mal de mim, Jesus? Não, pai, porque não pode ser desse jeito. Porque não pode ficar desse jeito. Porque eu tenho que conversar, Jesus. Porque, nossa, começou aquele negócio na minha cabeça. Meu noivo chegou aqui na minha casa, eu contei pra ele o que aconteceu. Ele imediatamente, o meu noivo é um homem verdadeiramente segundo o coração de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele imediatamente teve uma visão espiritual e falou, ó, Satanás trouxe a fofoca dentro da sua casa e não só bastou trazer a fofoca, ele quer te parar. Porque imediatamente o que foi que eu falei? Quando me chamarem, não vou mais subir em cima do altar, porque é isso que acontece, eu vou lá, faço o que Deus mandou eu fazer, falo o que Deus mandou eu falar para depois receber ataque. Não, vou ficar quieta no meu canto, não vou mais subir em cima de altar, não preciso estar com o microfone na mão para dizer que sou usada por Deus, eu posso fazer isso fora do altar de Deus, eu posso fazer isso sem microfone, não vou mais fazer. Veio aquela crise de identidade, o que Satanás queria. E aí falei pro meu noivo, amor, pelo amor de Deus, ora por mim, intercede por mim, limpa minhas armaduras, me ajuda a firmar as minhas estacas em Jesus. Porque você tem noção que você ser levantada para exortar a igreja do Senhor é porque através dessa exortação terá frutos. Pessoas serão transformadas, pessoas serão alinhadas, pessoas se voltarão ao arrependimento,
Pessoas vão parar de praticar o pecado ao ponto de se voltar verdadeiramente a Jesus e viver o verdadeiro evangelho, que não é mais viver o evangelho das suas próprias vontades, mas viver um evangelho de cruz, que é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Aí você acha mesmo que Satanás ia ficar parado. Só que na hora, eu não queria saber, eu tava cega, eu só conseguia imaginar aquela pessoa falando de mim. O pior pra mim é, a pessoa falou de uma pessoa que ela não conhece, que ela não me conhece. Ela não sabe a minha vida com Deus, ela não tá no mesmo ambiente que eu vivo, ela nunca trocou uma palavra comigo, ela não sabe como que eu me comporto, ela não conhece nada. Já é feio a pessoa falar mal de uma pessoa que ela conhece, além de ser feio é pecado, é fofoca. E ainda a pessoa se levantar para falar de uma pessoa que ela não conhece, é triste, é triste. E aí, meu noivo orou por mim e pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, eu consegui ter discernimento espiritual, entender que foi o próprio inimigo que armou aquela cilada para que ele tentasse me paralisar, ao ponto de eu não dar continuidade àquilo que Deus me designou a fazer. Levar o nome dele, o evangelho, doa quem doer, goste quem gostar, seja exortação, seja a palavra de amor, seja a palavra de prosperidade, palavra de bênção, não importa. Eu levantei para falar sobre a palavra de Deus e eu vou até o fim, independente de quem se levante. Eu consegui entender que foi uma pessoa que se permitiu ser usada pelo inimigo, já não falava, eu já não consigo mais responder pela pessoa. A pessoa que quis ser boca do inimigo, infelizmente. Uma observação aqui, cristão também pode ser usado através de Satanás, tá? Não é só um ímpio, não. Por isso que a palavra de Deus diz vigiar e orar, e não adianta só orar. Tem uma vida com Deus, ora, mas não vigia. E aí, na primeira brecha, na primeira oportunidade que tem de abrir a boca para ser usada por Satanás, para ser boca de Satanás, para fuxicar, para falar mal da vida dos outros, a pessoa vai e faz. Triste, porque abre uma brecha. Aí depois passa por coisas na vida que fica assim, meu Deus, eu não sei por que eu tô passando. Deu brecha pro inimigo, infelizmente, vai colher aquilo que plantou. E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, tive um sonho, que não foi um sonho, foi uma própria revelação do céu. Deus falou comigo, Deus fala muito comigo em sonho. E naquele mesmo dia, na parte da tarde, eu fui dormir, fui tirar um cochilo, e Deus falou comigo em sonho que Satanás estava tentando denigrir a minha identidade ao ponto de manchar minha identidade e não saber quem eu sou. Por quê? Porque quando eu fiquei sabendo disso, eu imediatamente fui para os pés do Senhor e falei, Deus, é isso que eu mereço? É isso que eu vou receber em troca? O Senhor manda eu falar algo que o Senhor mandou eu falar. O Senhor manda eu fazer algo que o Senhor mandou eu fazer para depois as pessoas se levantarem contra mim? É isso? Eu tô sem entender. Satanás, ele vem com essa dúvida, ao ponto de ele colocar a dúvida na sua cabeça de, será que foi Deus que te chamou mesmo? Será que foi Deus que te levantou mesmo? Será que foi Deus que deu aquela palavra mesmo? O meu noivo orou por mim, eu fui para os pés do Senhor, chorei, conversei com Deus, e o Espírito Santo ia ministrando no meu coração e ele me fazia voltar à passagem de Moisés. Os nossos inimigos, eles vê aquilo que nem nós conseguimos ver sobre nós mesmos. Os nossos inimigos, eles acabam profetizando sobre a sua vida sem eles terem a noção, a concepção que eles estão profetizando sobre a sua vida. Porque quando aquela pessoa se levantou para dizer quem eu penso que eu sou, para exortar a igreja, para trazer uma palavra de correção, só me fez reafirmar no meu coração quando Deus usou há 4 anos atrás aquela ministra aonde Deus falava, vou te levantar para falar coisas que ninguém tem coragem de falar. E vamos combinar que exortar ninguém gosta. Quem que gosta de subir no altar, pegar o microfone e exortar a igreja? Não. As pessoas gostam de subir no altar e entregar profecia, entregar palavras de prosperidade, palavras de bênção. É pecado? Não é. É errado? Não é. Mas tem que ter o equilíbrio. Precisa da palavra de exortação também, para que haja mudança, para que haja transformação.
Então, o entendimento que eu queria deixar para o seu coração hoje, para a sua concepção, é que alguém vir falar para você quem você pensa que você é. Eu não tô falando só na parte ministerial, não. Eu não tô falando na parte espiritual, não. Eu tô falando em tudo, em questões da vida. Para quem não me conhece, eu trabalho como designer de sobrancelha, mas eu comecei como maquiadora. Sou maquiadora profissional até hoje, exerço a profissão, trabalho como maquiadora, continuo maquiando, amo fazer isso. Porém, quando eu comecei a maquiar, eu não tinha curso. Não tenho curso até hoje. Foi um dom que Deus me deu. Eu falo que foi um presente de Deus, a maquiagem. Quando eu comecei a maquiar, muitas pessoas falavam: quem ela pensa que ela é para maquiar? Ela não tem nenhum curso, ela não se profissionalizou em nenhuma área, nem um cursinho básico ela fez. Então, quem ela pensa que ela é para sair maquiando? Mal sabia ela que já estava apontando para o meu futuro, que Deus me levantaria assim como uma maquiadora profissional a ponto de realizar sonhos de mulheres, a ponto de realizar sonhos de noivas. Você tem noção que é participar de um dia tão especial de noiva, onde é mais que especial? Já chegou a acontecer de mulheres chorar, falar: era meu sonho ser maquiada por você. Então eu queria dizer para que você não deixe as vozes contrárias te paralisar. Muito pelo contrário, as vozes contrárias, ela aponta aonde Deus quer que você chegue. Só que elas vêm disfarçadas de fofoca, elas vêm disfarçadas de maldade. Não deixe as pessoas dizer aquilo que você deve deixar de fazer ou fazer. Escute a voz de Deus. É Ele quem te dá o direcionamento. É Ele quem diz aonde você tem que chegar. É Ele quem diz o caminho aonde você precisa traçar. Não se chateie com vozes contrárias, não se chateie com picuinha, não se chateie com fofoca. Há uma palavra sobre você. Deus disse que realizaria aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Não estou falando somente na parte ministerial. Se há um sonho de fazer uma faculdade, de ser manicure, de ser uma maquiadora, de ser uma médica, eu não sei qual é o seu sonho. Só que você olha para você ao ponto de: eu não sou capaz. Mas pela graça e a misericórdia e a bondade de Deus, Ele recai com as suas bênçãos sobre a sua vida. Ele te alcança ao ponto de Ele falar para você: vai, filha, vai que eu tô indo com você. Pode dar o primeiro passo que eu tô te dando o chão. Pode colocar a mão na porta. Ah, mas eu não tô enxergando a maçaneta. Coloca a mão na porta que eu crio a maçaneta na hora. Ai, mas eu tô dentro de 4 paredes fechado, não consigo ver janela para mim conseguir ver o horizonte. Deus diz: eu sou sua própria janela, eu sou o seu caminho, eu sou o seu sustento, sou eu quem realiza o seu sonho, sou eu quem faço por você. Não é pela sua capacidade, não é pelo seu entendimento, não é pela sua sabedoria, não é pela sua habilidade, é porque eu, Deus Todo-Poderoso, te levanto pela minha mão direita, da mesma forma que eu entreguei o meu fardo sobre Jesus, que você também possa entregar o seu fardo, que você também possa entregar as suas frustrações, que você possa entregar as suas tristezas, porque Ele é o bálsamo e Ele reafirma a sua identidade todos os dias, porque Ele disse: vocês em mim, em Deus, não por vocês só, vocês em mim são mais que vencedores. Vocês possam ficar com essa palavra para o seu coração e que nada e nem ninguém possa te paralisar ou tentar manchar a sua identidade. A sua identidade é firmada em Cristo. Você é filho amado, você é escolhido. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!